Coronel Salgado. Muito bem, estamos aqui com o Sr. Coronel, que obrigado por ter cedido aqui um pouco do tempo para falar connosco. Fale-me um pouco da sua vida como militar. Ui. Sei que tem muito para nos contar, mas É muito, resumido. São 45 anos de serviço militar. Portanto, eu iniciei a minha vida militar em 1962, quando entrei para a Academia Militar. Depois fui colocado como jovem alfaiate aqui nos Açores, e em 66, e desde essa data permaneço cá, tirando, claro, as comissões de ultramar e os cursos de formação, porque casei com uma açoriana, e é cá que tenho a minha casa, cá em São Miguel, e por cá continuo. É um oficial reformado do Exército Português, reconhecido pelo seu papel central na preservação do património histórico militar dos Açores. Acha mesmo que é necessário preservarmos toda esta nossa história? Eu posso usar aquele chavão: temos que conhecer o passado para perpetuar o futuro. Eu gosto muito de história, aliás, sou mestre em história. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro diretor do Museu Militar dos Açores, porque ao longo dos anos que prestei aqui serviço, vi que o património militar, que também os objetos militares também são um património, quer seja construído, quer seja o património móvel. Mas durante 500 anos de povoamento da ilha tinha desaparecido todo. Ou era abatido, ou era destruído, ou ia para o continente, ou ia para... Havia um grande colecionador, ainda bem que existiu o Dr. Batista de Lima, que reuniu um espólio excepcional que está magnificamente exposto em Angra, e portanto entendi que havia necessidade de reter esse património dentro da própria ilha, dentro dos Açores, não é? Da sua longa vida ao serviço do Exército, tem com certeza muitos momentos que o marcou. Quais foram alguns momentos que mais o marcou nesta história ao serviço do Exército? Com certeza tem muitos, não é? Esse tipo de perguntas são comuns, mas as respostas não são fáceis. O que é que mais marcou? Olha, há bocado referi foi precisamente o facto de termos, entre aspas, que as circunstâncias assim o exigiram, abandonar a nossa tropa africana, os seus próprios tutores, à sua própria sorte. Isso marcou muito. Não tenho assim nenhum momento relevante, nem para o mal, nem para o bem. Segui uma carreira militar normal, de um oficial com um estatuto normal. Sua opinião sobre o 25 de Abril? A minha opinião sobre o 25 de Abril? Bem, são perguntas que existem. O 25 de Abril tinha que acontecer. Se não fosse, não aconteceu no 16 de Março, nas Caldas, falhou esse golpe. Por acaso, no 25 de Abril correu bem. Se não fosse o 25 de Abril, tinha que ser de 74, tinha que ser 76 ou 77. Portanto, tinha que haver uma mudança política e social em Portugal. A questão do 25 de Abril está intimamente ligada à questão ultramarina. E a questão ultramarina é uma questão muito polémica. Assim, Angola e Moçambique estiveram sob uma administração portuguesa durante 500 anos, não foi 500 dias, durante 500 anos no seu território português. Porquê? É uma pergunta que muita gente coloca, às vezes tem receio de colocar. O 25 de Abril teve portanto, a intenção que era democratizar, obter ganhos sociais, etc. Foi muito importante, mas não correu da melhor maneira. Porque houve 25 de Novembro, tivemos à beira de uma guerra civil. Aqui o 25 de Abril levou às autonomias, mas também levou ao fenómeno independentista, que foi um problema complicado de ultrapassar. Portanto, o 25 de Abril não são só cravos. Aliás, o cravo é o tromito do 25 de Abril. No 25 de Abril não houve cravos. Houve uma florista que teve que fechar a sua banca
havia muita tropa na rua, sobraram alguns cravos e ofereceu a meus assolados. É assim que se criam mitos. Mas, portanto, foi uma data importante. Uma data importante para nós, os mais velhos, porque a gente, se falar com os jovens, quando falo com os meus netos, o que é que diz 25 de Abril? Diz muito pouco. É uma data que dá na história. Era o mesmo que me dizia a mim, quando eu tinha a idade deles, tinha sido implantada a República, há 50 anos atrás. A República não dizia nada. Era um feriado, que era ótimo, e era mais uma data que tínhamos que aprender nos livros de história. Uma mensagem que quer enviar para os nossos jovens? Olha, que ainda vive, um sino-japonês, que o Francis Fukuyama, que em 1889, salvo erro, escreveu um célebre livro, O Fim da História, um homem novo. Tinha-se dado a implosão da URSS, tinha acabado o Pacto de Varsóvia, os blocos ideológicos e económicos tinham terminado, era a paz eterna. Ele já escreveu outro livro a dizer que, afinal, enganou-se. Quer dizer com isto? Quando se fala, por exemplo, em serviço, o nosso exército devia ter neste momento 20 mil efetivos e tem cerca de 5 mil, porque não há serviço militar obrigatório. Ou melhor, o serviço militar existe, está suspenso, mas não há voluntários que queiram vir. É impossível hoje, e acho um bocado hipócrita, perguntar se são jovens se concorda que o serviço militar obrigatório. Claro que o jovem diz que não concorda, nega o pai desses jovens. No entanto, perante o panorama internacional que se está a criar, é bom que os nossos jovens, os pais dos nossos jovens, comecem a orientar a sua mentalidade que um dia poderemos ter necessidade de pegar em armas para defender o nosso país e os nossos ideais. E isso a revolução das mentes são as revoluções mais difíceis e mais longas. As duas gerações habituaram-se durante 80 anos numa guerra para hoje dizer se isso não está obrigado, não é pensar, é de evitar a todo custo. Todo militar profissional quer ter militares profissionais, mas se a situação o exigir, terá que ser, vamos se mentalizando nesse sentido. Para nos mentalizarmos daquilo que poderá um dia vir a acontecer. Sr. Coronel, muito obrigado. Nada. E aqui nesta exposição encontramos pessoas que esta exposição lhe diz muito. João, ao passar por todas estas imagens que aqui estão, elas registram grandes momentos. Sim, registram muitos momentos até alguns de alegria, que a gente juntava-se lá uns com os outros e também se compartilhava as nossas festinhas que se fazia lá. Mas também ao mesmo tempo, quando saía para o moto, andava-se sempre com o credo na boca, não aparecesse alguma emboscada, que elas eram frequentes. Uma vez a gente fazia-se sempre, mês a mês, coluna para Vigene, que era um sítio, a gente estava em Barro, e fazia-se sempre uma vez por mês coluna para Vigene. A gente já, portanto, tivemos à volta de 7 meses que não se ouvia nada, e lembramos que aquilo era, olha, isto não há nada aqui, não é? E já se abusavam nada de confiança. Eles têm informações, porque eles têm sempre informações. E um dia armaram-nos uma emboscada, que a coisa foi bastante complicada. 7 viaturas que iam na coluna e eles destruíram aquilo tudo, com granadas e com RPG-7, que eles tinham uma arma terrível, e partiram aquilo tudo. Tivemos 5 feridos, da parte dele 2 mortos quando fomos fazer o reconhecimento, e pronto. O objetivo deles era dar o máximo de fogo, destruírem aquilo que podiam e depois arrancavam-se embora. Isto registrou no coração muitas mágoas, não? Ah, sim, e nunca mais se esquece, não é? O terror da guerra é terrível. De muitas que passaste por lá, quais foram aquelas que mais te marcavam? Essa foi uma delas, a emboscada. E outras, como, por exemplo, atravessar Bolonhas aí quase com 1 quilómetro, que a gente andava ali enterrados em água e lodo.
a dar o máximo, mesmo o limite que se podia dar e tínhamos que arrancar as pernas com as mãos, porque a gente não tinha forças mais para só em si levantar as pernas para cima. Foi muito complicado. Mas pronto, tudo se passou. Achas que é necessário explicar bem aos jovens tudo isto? Sei lá, os jovens, eu não sei se eles gostam muito de ouvir estas histórias. Eu não gosto muito. E, portanto, nem vale a pena falar isso. Os jovens, se calhar, eles até não fazem muito caso disto. Se calhar até pensam que a gente que está nada influenciando das coisas e dizendo montar alguma coisa, eu não sei. Mas não foi bom, não. Queres aproveitar para saudar os teus camaradas espalhados pelo mundo, aqueles que, como tu, viveram isto? Sim, olha, eu tenho camaradas no continente, alguns deles são meus amigos do Facebook, tenho camaradas açorianos, porque a minha companhia era açoriana e o pelotão de especialidade era do continente. Tenho muitos camaradas que emigraram para o Canadá, para a América, a maior parte deles. Uns infelizmente já faleceram, outros ainda estão bem. Quero desejar a todos os camaradas um grande abraço e que se venham aguentando. Aguentem-se firmes, não é? João, obrigado. Obrigado. Já foram todos a Igreja das Vitórias. Vamos falar com José Maria Baibos, que aqui está. José Maria, esta exposição diz-te muito. Sim, diz muito. Também tive 2 anos no ultramar, embora não tivesse integrado num batalhão, porque tive integrado foi na companhia, a 38ª Companhia de Comandos, e faz recordar uns tempos que nós passamos, que não são fáceis de recordar às vezes, mas essas exposições, portanto, também dão a conhecer ao público em geral, portanto, o esforço açoriano na Guerra do Ultramar. Momentos muito difíceis que se passavam, não? Sim, eram difíceis. Era guerra, não é? Era guerra, não sabíamos se sobrevivíamos à guerra ou não. Eu estive envolvido em muitas operações, porque nós fazíamos operações especiais e tive na minha companhia vários combatentes que morreram, foram 11, e a gente nunca sabia o que é que ia acontecer no dia a seguir. De toda esta envolvência que passaste lá fora, quais foram aquelas que mais te marcaram? Algumas operações, mas também o que me marcou muito foi o companheirismo que existia na companhia. Portanto, na companhia nós éramos 4 açorianos, portanto, um deles já faleceu, era o Duarte Machado, era o Rui Carvalho, que vive nos Estados Unidos da América, e é o Bertinho Viveiros, que vive em São Miguel. Mas o companheirismo era total e, de facto, a gente apoiava-nos uns aos outros, e esta é a grande lição que a nossa companhia transmitia ao pessoal. Era a solidariedade individual de cada um para com os seus elementos da companhia. Achas que é importante passar para os jovens toda esta vivência? Acho que sim. Acho que hoje há uma certa falta da tropa, porque a tropa ensinava muitas coisas. Hoje em dia a tropa, portanto, não está em guerra, portanto, não está num quadro de guerra, é num quadro, mas eu acho importante que os jovens deviam ir para a tropa, porque lá aprendiam muito daquilo que é necessário na vida de hoje. Companheirismo, a solidariedade, a importância da família e inclusivamente, portanto, as pessoas pensarem em termos gerais o que é a nossa vida. Achas que a tropa devia de ser obrigatória? Não, hoje em dia, no quadro atual, julgo que não deve ser obrigatória. Deve ser uma coisa voluntária. Agora devia pronto, e as pessoas que queiram ir e que necessitam necessidade de um certo regime, que hoje em dia é muito leve, não há guerra pelo caminho, mas seria muito bom que as pessoas aderissem à tropa, para terem, portanto, qualidade a nível de vida futura, depois quando viessem para a vida civil.
Voltando um pouco atrás, deixou marcas de guerra nas pessoas que já passaram? Deixa sempre. Portanto, e quando há baixas na companhia, são colegas que morrem. E estas marcas não desaparecem. E a própria guerra é uma grande marca. Queres aproveitar a oportunidade para enviar alguma mensagem para todos os teus companheiros que, como tu, serviram uma pátria tão longe? Um abraço fraternal a todos eles. Muitos já não estão cá, porque a gente encontramos todos os anos num almoço e muitos deles já faleceram, mas ainda temos alguns que continuam cá na terra connosco. E para eles um grande abraço. Sr. Maria, obrigado. Obrigado.